Fala, meu primeiraço. Tudo tranquilo, gente? Vamos fechar nosso estudo de fungo, tá? Então, hoje agora é a parte 3 do nosso estudo. Para a gente fazer isso, vamos lá para o nosso material de slide mais uma vez, tá? Antes de começar, só me falam, e aí, como vocês estão, tá? Gente, é difícil para todo mundo, tá? Mas não perderemos ou não iremos perder nem a pau o nosso foco, tá? A nossa disciplina, mesmo porque é só um momento não presencial, mas as aulas estão rolando do mesmo jeito, tá? Para fechar esse material de fungo, nós paramos da importância deles, tá? Faltou fechar com você a classificação. Eu fecho a classificação nessa videoaula, mando mais um para você com a resolução dos de sala, tá? E na quarta-feira, antes disso, quarta-feira, nós teremos um encontro ao vivo, uma live no nosso horário, tá? Só para a gente alinhar as questões propostas ou uma ou outra dúvida que houver de conteúdo ou de exercício, tá bom? Então, gente, o que nós temos de fungo hoje, né? Quais são os nossos tipos de fungo? Os fungos são classificados em apenas 4 grupos, tá? São eles os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e o basidiomicetos. Eu vou classificar esses 4 de acordo com a sua estrutura de reprodução. Na verdade, nós devemos pensar em quê? Vamos pensar em tipo de esporos, se tem ou não corpo de frutificação, como é esse corpo, tá? Há para nós um quinto grupo, que são os deuteromicetos. Esse grupo, na verdade, é um grupo transitório. Vamos imaginar que eu descubro um fungo hoje, descobri esse fungo hoje, aí eu não sei como que é a reprodução dele, eu vou e coloco no grupo do deuteromicetos. É chamado de fungos imperfeitos. Por quê? Porque nós não conhecemos a sua forma de reprodução. Na hora que eu conhecer essa forma de reprodução, eu jogo ele lá para o grupo que ele faz parte, tá? Então esse fungo imperfeito para nós é um grupo transitório. Ele fazia parte da classificação antiga, na anterior. Hoje na nova eu só uso ele como um grupo transitório, tá? Vamos aprender? Eu sempre tenho que pensar o seguinte: o que tem de comum entre os fungos e o que não tem de comum entre eles? A gente já viu lá no começo das nossas aulas, quando eu falei que para ser fungo tem que ter o quê? Parede celular de quitina, tem que ter para a gente o corpo organizado em hifas, tem que ter esporos e o glicogênio como para nossa, como reserva de energia. Assim como a gente, dos animais, os fungos também são heterótrofos, só que agora o heterótrofo dele é por absorção, enquanto que o meu é por digestão. Partiu dessa primícia, o que tiver de novidade agora, eu vou colocar em cada grupo. Então, uma visão geral, os quitridiomicetos ou quitridiomicota é os únicos que tem para a gente os esporos flagelados, tá? Teve esporos flagelados, ele é um quitridiomiceto. Não teve esses esporos flagelados, eles podem ser zigo, asco ou basídio. O zigomiceto é aquele que não vai apresentar o corpo de frutificação. Então já fica de fora o corpo de frutificação. Asco e basidiomicetos tem o corpo de frutificação. E o do basídio é o único que eu chamo de cogumelo. Essa é a visão geral da nossa classificação, tá? Só vou falar uma curiosidade, né, que eu não comentei para vocês ainda, deixei para a aula 3, só para me vangloriar, tá? E aí, de onde veio para nós o nome micetos ou micota, tá? Miceto ou micota vão diferenciar apenas da linguagem, né? Um é grego, o outro é latim. Mas de onde veio essa história toda do fungos? Eis que surge a história da minha família. Eu fui preparado para dar aula de fungo para você. Por quê? Lá na Grécia Antiga, você vai lembrar das aulas de história, tinha várias cidades-estados, né? Várias. Aí se eu pedir para você lembrar de 3, você vai lembrar de quem? Atenas, Esparta, Creta. Pode ser? Só que tinha uma excepcional cidade chamada de cidade de Micenas, tá? Com Y mesmo. Micenas é uma cidade grega também. O que diferenciava a cidade de Micenas das demais cidades? Na porta da cidade de Micenas tinha uma estrutura, um ser que produzia luz à noite, que ele tinha para nós a famosa bioluminescência, né? Que é produzir luz.
Na verdade, ele tem uma proteína, a proteína é chamada de luciferans, tá? A lucifera, o nome vem de Lúcifer mesmo, tá, gente? Mas a Lúcifer é o anjo de luz, né? A ideia da luz. Então, a lucifera é uma proteína que ela tem uma enzima que atua sobre ela. A enzima que atua sobre ela é a luciferase, tá? Lembrando a ideia de Lúcifer mesmo. A luciferase é uma enzima que vai atuar sobre a lucifera, que é uma proteína, e essa proteína é aquela que consegue ser estimulada pelo feixe de luz, depois, quando o elétron volta para a camada, ele emite uma luz. Então, na porta da cidade de Micenas, tinha essa bioiluminescência dessa estrutura que era um fungo. Tá? Os guerreiros micênicos, eles iam para a guerra atacando o pessoal à noite. E aí, o que eles usavam para poder se reconhecer? Eles usavam o fungo na armadura para, na guerra noturna, um Micenas não matasse um outro Micenas. Tá? Algumas partes desses Micenas foram para a Itália, né? Saíram da região da Grécia ali, foram para a Itália. Chegando em Itália, os Micenas viraram Mecenas, né? E aí os Mecenas lá da Itália, da região ali de Brécia, né? Vieram para o Brasil. E no Brasil, adivinha, saiu de Mecenas para Macena. Então, a origem do meu nome, Macena, tem a ver com a origem do fungo. Então, em homenagem a Micena, ficou para nós o estudo do fungos, conhecido como micetologia, tá? Micetologia do grego, em homenagem a Micenas, tá? Quando eu traduzo a micetologia para o latim, fica micologia. Então, micologia é o estudo dos fungos, micetologia é o estudo dos fungos também, só que em grego. Então, você pode contar para seus parentes, eu sou um fungo, sim, tá? E um fungo especial que produz uma luz. Eu tenho a luz para iluminar os nossos conteúdos, pelo menos fúngicos até aqui, tá, gente? Então, depois de contar essa história, vamos tentar discutir os quitridiomicetos. Como o quitridiomiceto, ele é um fungo que tem um esporo flagelado, o esporo dele eu chamo de zoósporo, tá? Pode notar para mim aqui. O esporo do fungo é o zoósporo. Toda vez que tiver flagelo, a gente tem uma situação associada à água, tá? Então, esse nosso funguinho, pessoas, ele está lá no contato com a água. E pelo menos uma parte da sua história está na água. Por isso eu chamo de fungos aquáticos. Dentro desses fungos, eu tenho um nome horroroso para você lembrar, tá? E não precisa lembrar agora, mas você vai só entender. Fungo, ele gosta de pH mais ácido, ou seja, o pH mais baixo. Então, mais baixo. A gente tem a CO2 em grande quantidade na atmosfera, esse CO2 para na água, e os mares e rios estão ficando ácidos devido a esse CO2 em excesso. Isso é bom para fungos, que começam a aumentar a sua quantidade. Tem um fungo aquático chamado de Batrachochitridiomiceto. Senhor, vou repetir, gente. Os Batrachochitridiomicetos é o nome dado aos fungos quitridiomicetos que atacam os batracos. O que são batracos? Batraco quer dizer para a gente anfíbios. Então, são fungos que atacam, por exemplo, sapo, rã, perereca. Há uma estimativa que se a temperatura estiver aumentando ainda, manter-se alta, tá? Em 40 anos, nós vamos ter a extinção em massa dos anfíbios e uma das explicações vai ser esse fungo, tá? Então, os batraquitidomicetos atacam os anfíbios. Além de atacar anfíbios, também estão localizados nas guelras de peixinhos. Então, a gente pode ter um problema grave se a gente não controlar esse CO2, pois CO2 alto na água abaixo do pH aumenta os quitridiomicetos, tá? Bom, mais um. Depois dos quitridiomicetos, a gente tem o zigomiceto. O zigomiceto, o seu esporo é o zigósporo. Olha o nome, gente. Zigósporo. Zigósporo, zigomicetos, ou também zigomicota, o sufixo é a mesma coisa. Tá? Por que ele é importante? Ele é importante porque ele é um fungo que tem esporos não flagelados, mas ele também não tem corpo de frutificação. Quem que é ele? É o bolor do pão, né? O mais famoso bolor do pão, aquele bolorzinho mais escurinho, para nós é um zigomiceto. Como que eles caem em prova? É você mostrar como que ele se estabeleceu em um pão
Já discutiu isso lá no vídeo, se não me falha a memória, vídeo 1, tá? Lá dos nossos fungos. Então, o importante do Chytridium, ele tem alguma parte da vida dele no ambiente aquático. O Zygomiceto, ele não tem corpo de frutificação e também não tem, para nós, o flagelo, tá? Um outro importante para nós são os ascomicetos. O ascomiceto, ele tem sim o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação para nós é usado na alimentação humana, a gente até discutiu na importância, lá eu tenho a tufa. O que eu tenho que colocar na sua cabeça? É só pensar para mim no prefixo asco, tá? Então, aqui, o ascomiceto tem o que eu chamo de ascósporo. Ascósporo é o nome do esporo dos ascomicetos. Quem produz ele é o ascosporângio. A palavra esporângio tem esse significado, que é produção de, tá? Então ele produz os ascósporos. E quem protege tudo isso é o ascocarpo. Então, quem a gente come aqui, olha a minha setinha, quem a gente come aqui, ó, na trufa, é o ascocarpo dessa fruta, dessa trufa, tá? Mas o mais famoso deles, sim. Importante, observação. Ascomiceto, eles são fungos que são fungos pluricelulares ou que vivem em colônias, tá? São pluricelulares ou que vivem em colônias. A penicilina é um exemplo desse fungo para nós, que é um ascomiceto. Mas o que cai de pega em prova é o Saccharomyces. O Saccharomyces, ele é um fungo unicelular, ele é uma levedura, ele é unicelular. Se ele é unicelular, ele não deveria estar classificado como ascomicetos. Só está aqui nessa classificação porque a colônia dele, ou seja, a junção de vários desses bichinhos que são apenas unicelular, tem uma reprodução similar aos ascomicetos. A Saccharomyces é aquela que a gente falou, é o nosso fermento biológico que faz a massa do pão crescer, que faz eu produzir álcool, por exemplo, tá? Sobre ele a gente já discutiu lá atrás. E os basidiomycetos, a gente tem basidiósporo. Basidiomiceto, basidiósporo, para nós essa situação associada. Se eu tenho basidiósporo, também tem o basidiosporângio, e quem protege, está aí na sua tela, é o basidiocarpo, popularmente conhecido como cogumelo. Então, o cogumelo é a parte de um fungo, ele não é um fungo em si, é só uma parte desse fungo, tá? Aí eu tenho os famosos orelha de pau, né? Que são decompositores acídeos, o agáricos, né? Eu tenho o psilocybe, a amanita, aquela lá do Mário, que a gente já discutiu lá na importância econômica, tá? E o fecho geral. Agora, aqueles que são fungos imperfeitos, que eu não conheço a reprodução deles, né? Eu coloco no grupo dos deuteromicetos. Até hoje, o tricofiton, né, o que causa uma doença mais de pé de atleta, eu não consigo entender como que ele se reproduz. Então, até hoje ele está nesse grupo. Pode ser que amanhã alguém descubra como que ele se reproduz e eu deixo de colocá-lo no grupo dos deuteromicetos, tá? Assim como a cândida e por aí vai. Tranquilão até aqui, tá fácil. Então, a gente tem ainda algumas situações para ser comentadas, né? Como, por exemplo, um grupo que são os mixomicotas. Mixomicota, hoje a gente nem sabe como falar sobre ele. Tem autores que colocam como fungo, tem autores que colocam como protozoários. Então, mixomicota para nós é algo ainda assim meio difícil, tá? Mas os fungos verdadeiros, esse que a gente viu, a gente já discutiu. Chytridiomyceto, Zygomiceto, Ascomiceto e Basidiomiceto. Lembrando que os deuteromicetos eu não tenho para nós aquela ideia de definição com a sua reprodução, tá bom? Dá depois uma olhadinha só para revisar nesse slide, nesse quadro, que fica fácil para a gente. Fechou? A reprodução sexuada deles é um pouquinho mais complexa e ela não tem caído em prova, tá? Então a gente vai deixar para falar isso um pouco mais à frente também. Tranquilão, gente? Então, bom que a gente fechou por aqui nosso fungo. Vamos lá para a discussão de exercício. Só tá aqui passando para você poder ter uma noção, tá? Dá só uma lidinha mesmo. Ele não é para nós importante a nível de prova, tá? Fica assim por enquanto. Te vejo lá nas resoluções de exercícios. Aquele abraço.